Você é casada? Hã? Ela piscou, completamente pega de surpresa pela pergunta. Não. Por que você tá me perguntando uma coisa dessas do nada? Você tem alguma crença pessoal, tipo, sei lá, achar errado se mostrar na frente de um homem ou algo assim? Ele continuou, casual demais para uma pergunta dessas. Misha Karusten coçou a bochecha, visivelmente sem graça. Essa é uma pergunta muito estranha para fazer do nada. Bjorn Jandel sorriu enquanto tirava o capacete. Ótimo. Era só isso que eu precisava saber. Então Bjorn Jandel começou a tirar a armadura peça por peça sem a menor hesitação. Os olhos de Misha Karusten se arregalaram em horror. Espera, como assim ótimo? No momento em que ela viu aquele sorrisinho convencido no rosto dele, começou a se debater em protesto. Ei, para aí! Nem pensa em chegar mais perto! Ela se encolheu toda e cobriu o corpo do melhor jeito que conseguiu. Que diabos você tá tentando fazer? Eu não tô pronta para uma coisa dessas. Vai pra lá! Bjorn Jandel, no entanto, simplesmente estendeu um anel na direção dela. Relaxa. Toma. Misha Karusten piscou para ele, completamente sem acreditar. Um anel? Por que você tá me dando isso? Esse é o anel que eu guardei até encontrar a pessoa certa, ele disse, se inclinando mais perto. Jure pela sua alma como guardiã. A partir deste momento, se você aceitar esse anel, vai permanecer ao meu lado. Misha Karusten sentiu o coração quase saltar do peito. O quê? Bjorn Jandel, você enlouqueceu. Bjorn Jandel, totalmente impassível, repetiu no mesmo tom firme. No momento em que você aceitar esse anel, eu juro como guerreiro que vou ficar ao seu lado e proteger você. E eu quero que você faça o mesmo. Vermelha e sobrecarregada, Misha Karusten hesitou antes de finalmente aceitar o anel. Você tá mesmo falando sério? Foi do nada, mas eu me sinto honrada. Eu aceito. Bjorn Jandel assentiu, satisfeito. Ótimo. O rosto de Misha Karusten já estava completamente vermelho. Mas Bjorn Jandel, me desculpa. Eu nunca imaginei que você fosse tão ousado. Não é que eu te odeie, mas quer dizer, não, pera, não foi isso que eu quis dizer, Bjorn Jandel, ainda. Sem entender nada e direto demais, franziu a testa para si mesmo. Do que diabos ela tá falando? Por fim, Misha Karusten gritou com toda a força que conseguiu reunir, eu gosto de caras magros e bonitos. Bjorn Jandel recuou, chocado. Ué, mas que diabos você tá falando? Você não faz nem um pouco o meu tipo. Você não tem charme nenhum, e com certeza não é o meu tipo de... Cara, seu berserker maluco. Bjorn Jandel, completamente sem reação, começou a balançar as duas mãos em pânico. Que espera? Não foi isso que eu quis dizer. Você entendeu tudo errado. Eu te dei esse anel para firmar nossa parceria como aliados. Oh! Misha Karusten piscou, paralisado em silêncio. Então era isso. Ela coçou a cabeça de forma constrangida e soltou uma risada forçada. Certo. Eu imaginei que devia ser isso mesmo. Bjorn Jandel suspirou e murmurou, claro, se você quiser encerrar nosso contrato, vai precisar devolver um anel de valor equivalente ou me pagar 15 milhões de Soul Shards. Espera, o quê? O queixo de Misha Karusten caiu. Esse anel vale 15 milhões de Soul Shards. Bjorn Jandel segurou a mão dela, agora com o rosto sério. 15 milhões é barato. Esse anel tem o poder de realizar o seu maior desejo. Se eu não tivesse passado 10 anos jogando Dungeon Stone, nunca teria escolhido esse item. Eu vou ajudar Misha Karusten a despertar. Spirit Ring, um item especial que só podia ser obtido ao completar uma missão única do Edmaster Artmian. À primeira vista, parecia só um acessório comum, sem nada de especial. Mas no instante em que fosse destruído, ele ativava um efeito oculto realmente único. Podia até parecer uma escolha inofensiva ou meio sem graça, mas incontáveis testes já tinham revelado a verdadeira natureza dele.
Se quem usasse fosse um Beastin que nunca tivesse feito contrato com um Spirit Master antes, então um evento oculto seria ativado. A besta de gelo Skadia despertaria. Essa criatura coberta de gelo então se ofereceria para formar um pacto com o Beastin que estivesse diante dela. Misha Karusten, tremendo de empolgação e incredulidade. Ela sussurrou baixinho, mal conseguindo se conter. Ela sussurrou, com certeza. Misha Karusten estendeu a mão devagar e tocou gentilmente o rosto da criatura. Eu aceito o pacto, ela disse com uma voz baixa e reverente. Um vento gelado e uivante explodiu na mesma hora, enquanto uma poderosa onda de energia varria toda a área. Um círculo mágico parecido com uma nevasca apareceu sob eles, e Misha Karusten foi envolvida por pura energia espiritual. Congelante. O pacto tinha sido selado por completo. Devagar, bem devagar, o corpo dela desceu de volta até o chão, agora ligado a um poder completamente novo. Misha Karusten sorriu, admirada de verdade. Foi mais fácil do que eu esperava. Ainda atordoada pelo que tinha acabado de viver, ela olhou confusa para o anel na mão. Bjorn Jandel, o que exatamente é esse anel? Uma coisa dessas existe mesmo? Por que meu pai nunca me falou nada sobre isso? Bjorn Jandel ajustou o equipamento e deu de ombros de leve. Talvez nem ele soubesse. Ela encarou ele, chocada. Não sabia. Respondeu Bjorn Jandel. Pelo visto, um mago só descobriu o efeito oculto dele recentemente, depois de anos de pesquisa e estudo. Misha Karusten estreitou os olhos com desconfiança. Espera, então como você sabe disso? E de onde você tirou esse anel? Bjorn Jandel mudou de assunto rapidamente, num tom quase casual. Por que você não se veste primeiro, e depois a gente conversa? Misha Karusten piscou, confusa, e olhou devagar para baixo. Os olhos dela se arregalaram de choque. Quando foi que Bjorn Jandel lembrou com calma, eu deixei alguns conjuntos de roupa para você ali. Veste alguma coisa primeiro. Também preparei alguns equipamentos de exploração. Ainda mais sem graça do que nunca, ela gaguejou. Espera, você tá usando equipamento de proteção agora. E por que diabos eu tô completamente pelada? Bjorn Jandel respondeu sem o menor sinal de vergonha. Bom, eu tirei suas roupas. Ouvi dizer que o ritual destrói todo o equipamento do invocador. Misha Karusten gritou, então por que você estava falando de casamento e essas coisas antes? Bjorn Jandel explicou num tom prático, eu pensei que, se você já tivesse marido, ele ficaria bravo a ponto de querer me matar. Ela fez uma cara feia para ele e acusou sem rodeios. Você sabia disso e mesmo assim nem se deu ao trabalho de me avisar direito? Você estava tentando se aproveitar de mim? Bjorn Jandel começou a arrumar as coisas com preguiça. Eu esqueci. As coisas estavam acontecendo rápido demais. Chega disso, ele disse. Você não está esquecendo de alguma coisa? Misha Karusten murmurou tão baixo que quase se perdeu no ar. Me desculpa. Bjorn Jandel não entendeu direito o que ela tinha dito. O quê? Ela puxou o ar devagar, se firmou e repetiu de forma mais clara. Obrigada. Ele ficou olhando para ela por um momento. Só isso. Ela sentiu com firme sinceridade. Obrigada. Fala como se estivesse falando sério. Misha Karusten piscou, confusa. Eu realmente preciso falar mais alto. Então um sorriso leve e verdadeiro suavizou devagar o rosto dela. Com uma voz baixa, quase carinhosa, ela disse o nome dele suavemente. Bjorn Jandel, eu já tentei me matar. A expressão de Bjorn Jandel endureceu na mesma hora, ficando séria. Meu pai me encontrou e me salvou, ela continuou, com a voz calma por fora, embora algo muito mais pesado ainda estivesse por baixo. Ele respondeu de forma seca, sem enfeitar. Então você devia ser grata por pelo menos ter um pai. Misha Karusten deu alguns passos lentos e soltou uma risada baixa e amarga. Não foi exatamente um momento caloroso ou emocionante. Ela olhou para longe, com os olhos fixos em algum ponto muito além das árvores. Você sabe o que ele disse quando eu acordei?
Eu mal abri os olhos e vi ele ali. Aí eu disse, pai. A expressão dela ficou gelada como gelo. E ele só me encarou com raiva e rosnou, Misha Karusten, se você quer tanto morrer, então morre dentro da dungeon. Até quando você vai continuar arrastando mais vergonha para essa família? Bjorn Jandel ficou em silêncio, chocado. A vida familiar dela era ainda pior, mais cruel e muito mais quebrada do que ele tinha imaginado. Misha Karusten se encostou numa árvore e deu para ele um sorriso triste e frágil. Foi por isso que eu entrei na dungeon. Não porque eu queria morrer como meu pai disse, mas porque eu queria fugir da família que tanto me machucou. Eu pensei que, se me tornasse uma aventureira famosa, talvez aí ele finalmente olhasse para mim e visse alguém digno de pertencer àquela família. Ela observou a energia fria cintilar de leve sobre a própria pele. Mas agora eu nem sei mais se ele me reconheceria depois que eu fiz esse pacto. E, sinceramente, eu não me importo mais. Misha Karusten deu um passo à frente e então fez uma reverência profunda, com total sinceridade. Obrigada, Bjorn Jandel. Eu juro que vou valorizar a sua bondade e retribuir isso enquanto eu viver, até o dia da minha morte. Bjorn Jandel soltou um resmungo curto e áspero. Jura isso pelo Spirit Guardian? Os olhos dela brilharam na hora, cheios de emoção, enquanto ela sorria. Eu juro pelo Spirit Guardian. Havia 3 tipos principais de pactos espirituais. Tipo invocação, tipo fortalecimento e tipo habilidade. Beastin. Que formavam contratos com Soulbeas normalmente ganhavam um desses 3 tipos de poder. O contrato de Misha Karusten pertencia ao tipo fortalecimento. Ela misturou suas técnicas de combate já existentes de forma perfeita com o novo elemento de gelo que tinha despertado, e agora seus movimentos estavam mais afiados, mais suaves e muito mais fluidos do que antes. Com um soco frio bastante para congelar até os ossos, ela acertou um golpe devastador em um monstro. O grito agudo de um dragão de gelo ecoou enquanto a criatura era obliterada, sendo mandada de forma limpa e quase tranquila pro outro mundo. Bjorn Jandel sorriu, satisfeito. Finalmente, alguém no grupo conseguia causar dano elemental. Agora eles podiam ir atrás daqueles malditos monstros do tipo psíquico. Monstros psíquicos eram mais fáceis de lidar porque o rank deles tendia a ser menor. Enquanto Misha Karusten destruía um grupo de Vrights flutuantes, ela murmurou baixinho. Isso tá meio estranho. Toda vez que eu acerto eles, Bjorn Jandel mal prestou atenção, já com os olhos varrendo a área atrás de mais pontos de experiência. Agora que Misha Karusten conseguia lutar sozinha, ele finalmente estava livre para ficar atento a outros perigos. Assim como marcas de alma iam se fundindo gradualmente ao corpo de um berserker com o tempo, espíritos bestiais também se desenvolviam por estágios claros e bem definidos. Misha Karusten ainda estava na fase inicial desse vínculo e ainda não conseguia canalizar diretamente o elemento de gelo do espírito bestial para a arma dela. Mas, como artista marcial, ganhar um espírito companheiro já tinha ampliado de forma absurda o potencial de combate dela. O verdadeiro problema, no entanto, era sobreviverem sozinhos dentro da Witchwood. Ao avistar uma nova fileira de Vrights fantasmagóricos vindo na direção deles, ela chamou com urgência, Bjorn Jandel. Eles estão vindo! Eles começaram a correr na mesma hora. A gente precisa sair daqui agora mesmo, gritou Bjorn Jandel. Entendido, ela respondeu sem hesitar. Bjorn Jandel cerrou os dentes e se preparou. Era aqui que a sobrevivência de verdade começava. Quase 11 longas horas já tinham se passado dentro daquela floresta densa, opressiva e sombria. Durante esse tempo, eles tinham usado uma estratégia de bater e correr, atacando sempre que o número de inimigos era controlável e recuando no instante em que os monstros ficavam numerosos demais. Juntos, eles abriram uma trilha sangrenta pela floresta, com os cadáveres dos monstros se acumulando cada vez mais no caminho por onde passavam, enquanto seus pontos de experiência disparavam num ritmo assustador. Os pontos de experiência deles continuavam subindo absurdamente, sem dar sinal de desacelerar. Depois de uma escaramuça especialmente brutal, Misha Karusten se espreguiçou e soltou um gemido cansado. Af, eu tô exausta.
Bjorn Jandel, já sentado e tentando recuperar o fôlego, apressou ela. Anda logo e junta os Spirit Crystals. Segurando um punhado de cristais, ele soltou o ar com alívio. Ainda bem que a gente ainda não encontrou nenhum monstro de Tier 7, e aquela sacerdotisa maluca também ainda não deu nenhum sinal de estar perseguindo a gente. Mas o Spirit Ring of Ice tinha desaparecido no momento em que Misha Karusten despertou seu poder. Com o anel que selava o espírito agora destruído, uma habilidade passiva pertencente ao Corpse Golem tinha começado a ativar. Bjorn Jandel franziu a testa. Ele já conseguia sentir, o sangue ácido tinha começado a corroer o equipamento deles. Até a breastplate e os escudos de Tier 2 já estavam começando a enferrujar por causa do dano. O que piorava a situação era que ele ainda não tinha conseguido encontrar nenhuma essência elemental substituta. Ele via claramente o cansaço de Misha Karusten aumentando cada vez mais, e a condição dele também não estava muito melhor. Nesse ritmo, as chances de eles conseguirem voltar com vida para a cidade eram de, no máximo, 30%. Na melhor das hipóteses, eles já estavam vagando pela floresta fazia 12 horas seguidas. A essa altura, um debuff causado pela exposição prolongada a Vitivod certamente iria aparecer muito em breve. Pensando no que vinha pela frente, Bjorn Jandel puxou um pedaço de corda e entregou para Misha Karusten. Amarra isso na cintura. Se a gente se separar, puxa que eu vou saber. Você sabe sobre os efeitos negativos que aparecem se ficar tempo demais na Vitivod, né? Ele perguntou. Misha Karusten assentiu enquanto amarrava a corda com cuidado em volta de si. Eu sei. De repente, a visão dos dois começou a ficar borrada, e tudo girou numa névoa estranha e tonta. A floresta ao redor deles ficou ainda mais distorcida e desorientadora. Bjorn Jandel se tensionou na mesma hora. Vamos. A partir daqui, a gente não pode se dar ao luxo de perder nem um segundo. Toda a região tinha caído sob a maldição conhecida como Vitzai, junto com seu debuff ambiental implacável. Esse era o verdadeiro motivo de a Vitis Forest ser tão infame por distorcer a percepção e fazer a navegação parecer um pesadelo. O efeito em si era brutalmente simples. Se você ficasse parado no mesmo lugar por tempo demais, um monstro de nível 7 chamado Carnibaro aparecia e atacava. E pior ainda, o tempo que você podia ficar imóvel ia diminuindo conforme o nível da Vitzai aumentava. A essa altura, Bjorn Jandel e Misha Karusten já tinham passado 70 horas dentro da floresta. O status anormal deles tinha chegado ao nível 5, deixando a névoa mais densa e a distorção na visão muito mais severa. Na tarde do terceiro dia presos dentro da floresta, Bjorn Jandel já estava completamente acabado, exausto até os ossos. Já fazia 60 horas desde que eles tinham se separado da unidade ONU, e mesmo agora ainda continuavam vagando sem rumo, incapazes de encontrar uma saída clara. Como a Vitzai já tinha sido ativada, eles nem podiam mais se dar ao luxo de descansar direito. Quando ela chegava ao nível 5, um Carnibaro podia aparecer se eles parassem por apenas 10 minutos. E normalmente levava uns 15 minutos só para matar um. Isso significava que tentar descansar só atrairia cada vez mais monstros, até que os dois acabassem sendo cercados e despedaçados. Outra mudança que eles fizeram foi amarrar uma corda entre os dois. Num lugar como aquele, onde era absurdamente fácil se perder um do outro, aquela corda tinha virado a linha de vida deles. Se um dos dois ficasse para trás ou perdesse o outro de vista, ela permitia que se encontrassem rápido. Misha Karusten estava claramente no limite agora, com o rosto pálido como papel e a respiração pesada e irregular. Bjorn Jandel, dá para ir mais devagar? Eu tô cansada demais, ela disse, ofegante. Ele assentiu na hora. Tá bom. Bjorn Jandel lançou um olhar preocupado para trás, observando em silêncio o estado dela. Ela vinha piorando desde a manhã. Não era doença, e também não era ferimento. Ela simplesmente tinha chegado ao limite físico. Afinal, ela ainda era uma mulher, e a luta sem fim, somada às ilusões da floresta e à névoa sufocante, tinha desgastado ela sem parar. Quando a corda puxou com força contra a cintura dela, Misha se encolheu de dor e soltou um gemido baixo. Bjorn Jandel ficou ainda mais preocupado.
Ele já tinha diminuído o ritmo, mas mesmo assim a corda continuava esticada. Ela nem conseguia acompanhar nessa velocidade. Lutando sozinha enquanto aguentava as ilusões e a pressão da floresta, não era surpresa ela estar desmoronando. Ele tomou uma decisão num instante. Sobe, disse com firmeza. Misha Karusten piscou, confusa. Ele esclareceu sem hesitar. Você precisa descansar um pouco. Mas, Bjorn Jandel, se eu descansar, então os monstros, igual antes, sem tempo para discutir. Sem esperar a permissão dela, ele se abaixou, pegou Misha e colocou ela nas costas. Misha Karusten soltou um grito surpreso. O que você tá fazendo? Só fica aí. Eu vou te carregar por um tempo. Usa esse tempo para se recuperar, ele disse com uma voz firme e tranquilizadora. Ela hesitou por um momento, mas não resistiu. Ela simplesmente estava cansada demais para discutir com ele. Respirando fundo, murmurou baixinho, obrigada. A essa altura, eles já tinham passado 87 horas dentro da Vitis Forest. O estado normal deles tinha subido para o nível 6. Bjorn Jandel vinha carregando Misha Karusten nas costas pelas últimas 17 horas, um peso esmagador até para alguém como ele. As árvores amaldiçoadas gritavam ao redor dele sem parar, com vozes distorcidas ecoando de todos os lados. Morre, morre, morre! Seu lixo patético! Verme! Assassino! Escória! A respiração de Bjorn Jandel ficou falha, e a visão dele começou a escurecer nas bordas. Ele estava chegando ao limite absoluto. Se não encontrassem uma saída logo. Então, sem aviso, uma voz feminina doce escorregou para dentro da mente dele como seda. Querido, por que você não simplesmente deixa ela para trás? Ele congelou na hora. Aquela voz, não tinha como se enganar. Vai, fala sério, ela murmurou num tom preguiçoso e sedutor. Eu já realizei o maior desejo da sua vida. O que ela tem que eu não tenho? Você já sabe a resposta só de olhar para ela, não sabe? Um suor frio escorreu pelas costas dele. A ex-namorada da vida passada, ela estava ali. Mas aquilo não parecia uma simples ilusão. Parecia assustadoramente real. Ela se aproximou mais, e a voz ficou mais afiada. Talvez ela esteja com medo. Medo de que você abandone ela do mesmo jeito que a família dela abandonou. Bjorn Jandel engoliu seco. Ele quase conseguia sentir o calor do corpo dela. Ela se movia com o mesmo balanço provocante que ele lembrava tão bem, fazendo bico e reclamando como sempre fazia. Deixa eu te fazer uma massagem, amor. Todo esse cansaço vai simplesmente sumir. Tudo nela era exatamente como ele lembrava, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de olhar para ele. Ela chegou mais perto de novo e passou os dedos de leve no rosto dele. Esse sempre foi o seu problema, querido. Você tenta demais entender todo mundo. Você sente pena de todo mundo. Mas você nunca achou que já foi longe demais com isso, ela sussurrou. Você nunca nem me contou o que realmente queria. Ela olhou para cima, para ele, com aquela mesma expressão manhosa, e isso atingiu em cheio algo muito familiar no coração dele. Ela era exatamente igual ao que ele lembrava. Eu conheço você, meu amor. Cada pedacinho seu, ela murmurou com uma voz baixa e sedutora. Ela jogou o cabelo para trás com um movimento calculadamente provocante. A gente já compartilhou tantos momentos íntimos juntos, não foi? Então ela estendeu a mão mais uma vez e acariciou o rosto dele com delicadeza. Devagar e de forma sedutora, ela passou as mãos pelas pernas tonificadas e perfeitas, chamando a atenção dele de propósito. Eu até troquei as meias, ela ronronou. Você sempre gostou quando eu me vesti assim, não gostava? A mente de Bjorn Jandel ficou em branco, e o rosto dele esquentou. Droga! É mesmo ela? A primeira reação dele ao ver a ex-namorada de novo foi um desejo sexual bruto e imediato. Ela se inclinou bem perto, com a respiração suave no ouvido dele, e sussurrou, esquece aquela garota selvagem. Vem pra mim. Passa a noite comigo, amor.
Toda a força saiu do corpo de Bjorn Jandel de uma vez. Ele desabou no chão, com o equipamento escorregando e se espalhando ao redor. Ela se agarrou com força nele, com as mãos deslizando livremente pelo corpo dele. As outras garotas não entendem você do jeito que eu entendo. Não é assim. Uma onda de calor subiu dentro dele, como vapor fervendo violentamente dentro do peito. Ela roçou os lábios de leve nos dele e sussurrou: "Você tá cansado, não tá? Deixa eu cuidar de você. Deixa eu fazer todo esse cansaço desaparecer." Bem quando tudo estava prestes a sair totalmente do controle, uma voz cortou o momento como um raio. "Bjorn Jandel! Volta para si!" Um punho carregado de mana acertou com força o queixo da mulher, arremessando ela para trás como uma boneca de pano. O corpo inteiro dela voou vários metros antes de bater violentamente no chão. O coração de Bjorn Jandel batia descontrolado contra o peito. Que diabos! Aquilo tinha sido uma ilusão. Misha Karusten avançou furiosa e soltou uma sequência violenta de chutes na mulher, que agora revelava sua verdadeira forma como um monstro. "Morre, sua __." Ofegante, ela se virou de volta para Bjorn Jandel e tentou tranquilizar ele. "Agora tá tudo bem. Eu dei conta dela." Com um sorriso orgulhoso e satisfeito, ela estufou o peito. Aquela Dryad já era. "Agora você tá seguro." Bjorn Jandel ainda tremia, com um rosto pálido e sem cor. Uma Dryad, um monstro raro de nível 8 que se escondia nas profundezas da Floresta das Bruxas. A Dryad tinha lançado nele uma poderosa habilidade de encanto, e ele caiu nisso tão completamente que nem percebeu que estava sendo controlado. Com o monstro finalmente derrotado, ele recebeu uma boa quantidade de pontos de experiência quando as consequências daquele confronto brutal começaram a cair sobre ele. Ele vestiu seus equipamentos de volta às pressas, ainda com as mãos tremendo por causa do choque. Agora faz sentido aquela ilusão ter parecido tão vívida e real. Não foi causada pelos efeitos ambientais da Floresta das Bruxas. Era uma habilidade natural e inata da Dryad. Ele se virou para Misha Karusten. "Obrigado. Se você não estivesse aqui, eu teria morrido." Ela soltou uma risadinha e empinou o nariz com orgulho. Não foi nada demais. De repente, os olhos de Misha Karusten se arregalaram ao notar algo à distância. "Bjorn Jandel, olha ali." Um grupo de aventureiros estava vindo na direção deles. Bjorn Jandel estreitou os olhos com uma curiosidade cautelosa. "O primeiro grupo de aventureiros que a gente vê desde que se perdeu nesta floresta." O atirador do grupo coçou a nuca de forma sem jeito. "Então são só vocês dois, né?" Um homem chamado Bat sorriu e acenou de forma casual. "Parece que vocês estão perdidos." A guarda de Bjorn Jandel subiu na mesma hora. A Floresta das Bruxas é enorme, e quase ninguém vem aqui caçar para começo de conversa. Já é raro topar com outro grupo por aqui. E este já é o nosso 8º dia no 3º andar. A maioria dos grupos indo para o 4º andar já devia ter passado por aqui faz tempo. Sove, um dos recém-chegados, falou. "Vocês dois se separaram do seu grupo." Bjorn Jandel assentiu. "És mais por dentro." Ele continuava tenso e alerta. "Não posso confiar neles tão fácil assim." Misha Karusten deu uma risadinha, aliviada de repente. "Bjorn Jandel, isso quer dizer que estamos salvos." Ele imediatamente mandou ela ficar quieta. "Calma." Percebendo a cautela dele, os estranhos levantaram as mãos num gesto para tranquilizá-lo. "Ei, a gente não é gente ruim", disse Bat. "Também temos filhos na cidade que dependem da gente. Vocês provavelmente passaram pelo inferno. Vai, relaxa." A expressão de Bjorn Jandel continuou fria e inabalável. "Vou recusar. Se vocês têm filhos, isso só torna vocês ainda mais perigosos." Eles piscaram, confusos. Ele então explicou. "Ter filhos para sustentar só dá ainda mais motivo para correr atrás de dinheiro, custe o que custar." Misha Karusten franziu a testa. "Bjorn Jandel, por que você tá agindo assim?" "Eles estão tentando ajudar a gente."
Ele limpou a garganta e murmurou baixinho, fica quieta. Por dentro, ele estava em um conflito enorme. Como eu devo lidar com outros aventureiros quando cruzar com eles? Ele já tinha feito essa mesma pergunta a si mesmo incontáveis vezes, e toda vez chegava a mesma resposta. Se eu oferecer uma recompensa e pedir que eles nos guiem para fora da floresta, eles podem aceitar, desde que o valor seja alto o bastante para tentá-los. Mas antes disso, eu preciso saber que tipo de pessoas eles realmente são. São decentes ou não? Ele respirou fundo devagar e finalmente falou. Eu sou Bjorn Jandel. O homem loiro soltou uma risadinha. Você é bem cauteloso, hein? Imansov, o batedor da nossa equipe. Bjorn Jandel congelou em choque. Seu nome é Hans. Hans caiu na gargalhada e assentiu sem hesitar. Esse nome é bem comum, não é? Bjorn Jandel cerrou o maxilar, claramente tenso. Que inferno! Por que tem tanto Hans nesse mundo? Ele já tinha encontrado outros dois chamados Hans antes, e os dois morreram pelas mãos dele. Nome horrível. Menos um ponto de confiança. O grupo era formado por dois guerreiros, um arqueiro e esse batedor chamado Hans. Os outros dois deram sorrisos duros e sem jeito. Claramente percebendo a tensão pesada no ar. O estômago de Bjorn Jandel afundou. A formação deles é perigosa demais. Na noite escura e sufocante da floresta, duas figuras solitárias estavam diante de um grupo de homens fortemente armados. O ar estava carregado de pressão e hostilidade. Essas pessoas eram claramente perigosas. Bjorn Jandel rangeu os dentes e avisou baixinho Misha Karusten. Misha Karusten, siga o meu comando. Ela assentiu em silêncio. Tá bom. Ele estava tenso. Embora fosse tolice tirar conclusões cedo demais, havia algo muito errado com aquele grupo desde o começo. Na esperança de aliviar a situação e evitar um confronto, Bjorn Jandel falou primeiro e tentou se retirar. É melhor vocês seguirem o caminho de vocês. A gente já estava indo embora também. O grupo pareceu confuso. Ir embora? Mas a gente veio até aqui para ajudar vocês dois. Por que sair agora? Os instintos de Bjorn Jandel gritavam mais alto a cada segundo. Quanto mais tempo eles ficassem ali, mais certeza ele tinha de que nada de bom sairia desse encontro. Seu pressentimento continuava avisando, essas pessoas são um verdadeiro perigo. Ele tentou mais uma vez recusá-los de forma educada. Não precisa. A gente consegue se virar sozinho. Então ele se virou para Misha Karusten. Vamos. Ela respondeu na hora. Certo. Mas naquele exato momento, uma flecha surgiu do nada, voando direto em direção a Bjorn Jandel. Felizmente, ele conseguiu erguer o escudo a tempo e bloqueá-la antes que o atingisse. Assim como ele temia, a verdadeira natureza deles finalmente foi exposta. Droga, eu sabia, murmurou sombriamente. Essas pessoas não são aventureiros comuns. Até o homem de capacete parecia chocado com o que seu companheiro tinha acabado de fazer. Bate, que diabos você tá fazendo? A velha chamada Bate soltou um resmungo cheio de desprezo. Idiota! Você viu o equipamento deles? Os olhos dela se fixaram no equipamento de Bjorn Jandel com ganância e fome escancaradas. Isso é equipamento de Retinium. Você tem ideia de quanto dinheiro isso vale? O homem de capacete entrou em pânico e tentou impedir sua equipe. Mas somos todos aventureiros. Era pra gente estar do mesmo lado. Hans avançou com uma espada longa na mão. Ele nem tentou mais fingir. Garoto, se não consegue lidar com isso, então sai da frente. Os olhos do grupo começaram a medir cada peça do equipamento de Bjorn Jandel, brilhando de puro desejo. Ei, o que tem nessa bolsa, aberração? Zombou um deles. Outro entrou na hora. Isso é uma bolsa de expansão. Só uma dessas vale mais do que um ano inteiro de ossos quebrados. O homem de capacete parecia completamente abalado, incapaz de se forçar a atacar. Eu ainda não consigo fazer isso. Não consigo atacar eles. Bate o ignorou completamente,
puxando o arco e apontando direto para Bjorn e Jandel. Então some daqui. Um guerreiro com armadura pesada deu um passo ao lado dela, pronto para apoiá-la na mesma hora. Vamos pegar tudo o que eles têm. Não é a nossa primeira vez fazendo isso. Além disso, estamos sem grana. Percebendo quanto a situação tinha piorado, Misha Karusten sussurrou para Bjorn e Jandel: a gente precisa fugir. Bjorn e Jandel manteve o escudo erguido, em postura defensiva. 5 contra 2, e a gente já tá exausto depois de tudo que passou. Não dá para vencer essa luta. Ele varreu os olhos pelos arredores num instante. Tem batedores posicionados mais longe. Mesmo que a gente tente fugir, eles vão seguir nosso rastro e alcançar a gente. Só restava uma opção. Ele se inclinou mais perto e sussurrou: Misha Karusten, ganhe um pouco de tempo para mim. Ela confiou nele sem hesitar, mesmo sem fazer ideia do que ele estava planejando. Entendi. Bjorn e Jandel tentou enrolá-los com uma negociação falsa. Espera, calma. Vamos conversar. Eu entrego a bolsa. Não, o escudo também. Pode ficar com ele também. Só poupem nossas vidas. Antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa, Misha Karusten de repente caiu no choro e gritou desesperada: matem ele. Ele não passa de um berserker maluco. Eu sou a princesa de Murolk. Se vocês me deixarem viver, eu dou mais dinheiro do que ele jamais poderia dar. Bjorn e Jandel virou para olhar para ela, atônito. Que diabos? Você tá mesmo atuando? Com lágrimas escorrendo pelo rosto, Misha Karusten implorou de forma lamentável pela compaixão deles. Por favor, Hans pareceu confuso. Princesa de Murolk? Ah, bate, o que a gente faz? A velha respondeu na hora, cortando ele. O que você acha, seu idiota? Matem os dois. Você realmente acha que, se deixarmos eles vivos, eles não vão denunciar a gente? 2 dos outros membros do grupo também começaram a avançar, os olhos arregalados de ganância e empolgação. Uma princesa. Com certeza ela deve valer alguma coisa. Eles avançaram correndo, se empurrando uns aos outros na ganância. Quem chegar primeiro leva. Bjorn e Jandel ergueu o escudo, sentindo o coração afundar. Então era isso com esse plano de ganhar tempo. Eles estão avançando ainda mais rápido agora. Não temos mais escolha além de lutar. De repente, da escuridão que engolia tudo, surgiu algo realmente aterrorizante: Carnivaro. Seu rosto grotesco saiu das sombras, e um rugido gelado rasgou o ar. Morram, todos vocês. Um monstro de nível 6, Carnivaro, tinha se revelado. Os atacantes congelaram onde estavam, chocados com a aparição repentina dele. Hans tremia violentamente, com medo estampado no rosto. Carnivaro já? Como isso é sequer possível? A gente só parou por um momento. Bjorn e Jandel murmurou com amargura e desprezo. Idiotas! Eu paro 10 minutos, e os monstros começam a aparecer como se fosse relógio. Ele se virou rapidamente para Misha Karusten, que tremia, e disse: Misha Karusten, se segura em mim. Naquele momento, tudo o que ela podia fazer era sentir e obedecer. Tá. Sem hesitar por nem um segundo, ele ergueu o escudo e disparou direto para frente. Ele sabia que fugir nunca ia funcionar, não contra um predador como o Carnivaro. No momento em que ele fixava os olhos na presa, fugir deixava de ser uma opção para qualquer um que entrasse na sua mira. A única chance de sobreviver era abrir caminho à força. Ele colocou Misha Karusten nas costas e saiu correndo com tudo, se jogando direto pelo perigo à sua frente. Hans e os outros foram pegos totalmente de surpresa. Que diabos? Por que ele tá vindo pra cá? Bjorn e Jandel aproveitou a confusão dele sem perder nem um instante e guiou o Carnivaro direto na direção do grupo. Ele estava transformando todos eles em isca. Deixa o monstro matar eles enquanto eu escapo. Sob a pressão implacável do monstro, o grupo entrou em pânico cego. O que há de errado com esse cara? Gritou um deles, sem acreditar no que estava vendo, completamente perdido.
Bjorn Jandel ativou habilidade atrás de habilidade, e enfim soltou um pequeno suspiro de alívio quando a respiração dele se estabilizou. Ótimo, pensou ele. Mudou de alvo. Carnivaro bateu o cajado com força no chão, e uma energia escura e densa começou a se espalhar em todas as direções. Hans, com sangue escorrendo da cabeça, gritou um aviso: não se mexam. A área tá cheia de minas mágicas. As iscas congelaram no lugar, hesitando de puro terror. E os outros? Hans olhou para trás em desespero. Foca primeiro no Carnivaro. Eles não vão longe de qualquer jeito, murmurou Bjorn Jandel, agora entendendo completamente o caos que estava acontecendo atrás dele. Minas mágicas. Mas nem assim ele diminuiu a velocidade por um segundo sequer. Não tinha como desviar delas. Todas elas, pensou ele. Mas eu já estava preparado para isso. Ele cerrou os dentes com força e se obrigou a correr ainda mais rápido. Atrás dele, Misha Karusten soltou de repente um grito agudo de medo. Bjorn Jandel, sua perna! Carnivaro soltou um rugido de gelar os ossos e lançou uma segunda onda. Cães infernais raivosos vieram correndo para cima, rosnando loucamente enquanto avançavam. Eles estavam completamente fora de controle. Han xingou, tomado pela frustração. Droga, desgraçado! Ele tentou desesperadamente se manter firme, mas as feras enlouquecidas o dominaram quase na mesma hora. Um homem vestido com armadura pesada entrou em pânico e gritou: underline, underline, eu não consigo correr. As minas estão por toda a parte. O banho de sangue continuou sem pausa e sem piedade. Bat caiu no chão, segurando a cabeça enquanto chorava de terror. Não, eu não quero morrer. Por favor. Os cães despedaçavam os corpos com brutalidade, arrancando membros e destruindo pernas em meio a uma explosão de sangue e carne. Um deles, com espuma escorrendo da boca, soltou um rosnado gutural enlouquecido. Ele avançou feito louco na perna de Bjorn Jandel. Bjorn Jandel nem olhou para trás. Em um único movimento limpo e impiedoso, ele derrubou a fera, e o corpo dela explodiu em pedaços estilhaçados. Ofegante, ele continuou correndo até ser atingido por uma percepção assustadora. Eu não consigo sentir minha perna. Ele olhou para baixo, em choque e apreensão. Ela sumiu? Não dá para continuar correndo assim. Ele tomou uma decisão num instante e se virou para Misha Karusten. Misha Karusten, acaba com eles. Ela sentiu imediatamente. Entendi. Ele inclinou o corpo para deixá-lo escorregar das costas e então acrescentou: seja rápida e volta. Como uma flecha disparada de um arco, Misha Karusten saiu voando, rosnando: morram. Ela saltou alto no ar, ganhando impulso enquanto carregava uma habilidade com força explosiva. Com um único golpe devastador, carregado com todo o poder dela, ela esmagou a besta. Besta! Passando os olhos pelo campo de batalha, ela viu corpos espalhados por toda parte, e entre eles, Bat ainda rastejava pelo chão, implorando desesperadamente pela vida. Por favor! Uma velha soluçava ali perto, com as mãos tremendo sem controle, completamente impotente no meio daquele massacre. Me ajuda, por favor, me dá só uma poção, implorou ela com a voz fraca. Misha Karusten olhou para ela de cima com olhos frios e indecifráveis. Eu pago. As palavras foram cortadas de repente quando o sangue espirrou no ar, e ela voltou para Bjorn Jandel antes de começar a derramar remédio sobre a perna dele. Tensa e muito preocupada, ela perguntou: Bjorn Jandel, você tá mesmo bem? Esse ferimento, nenhuma poção consegue. Ele cerrou os dentes e forçou um sorriso. Tô bem. Bjorn Jandel observou em silêncio, pensando consigo mesmo: esse tipo de ferimento, mas eu vou me recuperar rápido. Ele se convenceu disso. Afinal, ainda tinha um aumento de regeneração concedido por Vampire Essence. Misha Karusten encarou ele, completamente chocada. Que diabos? Sua perna tá crescendo de novo. Nenhuma poção de alto nível conseguiria fazer uma coisa dessas. Como? Bjorn Jandel refez os cálculos na cabeça.
Somando o efeito de cura de Vampire Essence com a regeneração passiva da classe Berserker, seu atributo de recuperação tinha chegado a 150. Ele não precisava de poções. Desde que tivesse tempo suficiente, qualquer ferimento acabaria se curando. Misha Karsten franziu a testa, com a desconfiança crescendo nos olhos. Bjorn Jandel, o que você é? Nem beber aquela poção te abalou. Enquanto virava outro frasco, ele inventou qualquer coisa com toda a calma. É o espírito de Berserker. Um flashback passou pela mente dele. Einar, depois de beber a mesma poção, também não tinha gritado. Claro, parte disso vinha da tolerância de Bjorn Jandel, mas no fim das contas, o que importava era o resultado. Em pouco tempo, a perna dele tinha se regenerado completamente. Ele calçou as botas de novo e apertou a corda que segurava firme na mão. Sem hesitar, ele se virou para Misha Karsten e disse, a gente precisa sair daqui antes que Carnivaro apareça de novo. Misha Karsten foi atrás dele, ainda inquieta com os pensamentos martelando na cabeça. Mas Bjorn Jandel, como você sabia que aqueles aventureiros eram perigosos? Ela perguntou. Uma corda estava amarrada na cintura dos dois para que eles não se perdessem naquele terreno parecido com um labirinto. Calmamente, ele explicou, um deles se chamava Hans. Eu não gosto desse nome. Misha Karsten ainda não entendia direito, mas Bjorn Jandel nem olhou para trás e continuou andando em frente. De qualquer forma, foi graças àquele pressentimento que a gente saiu vivo. Os pensamentos dela voltaram para Bate, e ela ficou em silêncio. Aquela velha tinha parecido gentil no começo, mas depois mudou completamente. Talvez, em algum momento do passado, ela realmente tivesse sido uma boa pessoa. A voz de Bjorn Jandel cortou os pensamentos dela, firme e totalmente clara. Se a gente não tivesse parecido fraco, se a gente não estivesse carregando equipamento valioso, se a gente tivesse se encontrado na cidade em vez de dentro de um labirinto, então talvez ela realmente tivesse sido uma pessoa decente, pensou ele consigo mesmo. Ironicamente, foi justamente ela quem fez o primeiro movimento e atacou antes de qualquer outra pessoa. Mesmo depois de tudo isso, Misha Karsten ainda não conseguia entender nada do que tinha acontecido. Eu simplesmente não entendo, murmurou ela, com a voz abatida. Ele de repente olhou para trás e perguntou, Misha Karsten, por que você entrou no labirinto? Ela respondeu sem nem parar para pensar. Para ganhar dinheiro, ué. Ele assentiu de leve em resposta. Exatamente. Era por isso que eles também tinham vindo. Ele ficou em silêncio por um momento, mergulhado nos próprios pensamentos. A imagem vívida de uma guilhotina passou pela mente dele, grotesca e impossível de esquecer. Nesse mundo brutal, dinheiro era proteção. Era assim que esse mundo funcionava. Os pensamentos dele voltaram para Bate, sorrindo com aquela falsa gentileza na voz. Nós temos filhos, sabe? Então não se preocupe, vamos cuidar uns dos outros no caminho. Agora ele entendia ela. Não era só sobre salvar a própria pele. Ela precisava daquele dinheiro para manter os filhos vivos. Num tom pesado e pensativo, ele disse a Misha Karsten, aprendi muita coisa nessa viagem. Depois de continuarem avançando, os dois finalmente chegaram à Floresta da Bruxa. O cronômetro de sobrevivência agora marcava 19 horas. Misha Karsten percebeu algo de repente e chamou, Bjorn Jandel. Ela correu até uma grande árvore logo à frente, depois se virou de volta com um sorriso brilhante e aliviado. Achei. Ela ficou tão tomada pela emoção que, por um momento, não conseguiu dizer mais nada. Bjorn Jandel olhou para aquilo com alívio silencioso. Finalmente, pensou ele. Aquele era o único lugar na Floresta da Bruxa seguro o bastante para descansar de verdade, a cabana da bruxa. Sem perder nem um segundo, Bjorn Jandel começou a lançar o feitiço. Por favor, rezou em silêncio. Só desta vez, faz tudo correr bem. A mão dele encostou na casca áspera da árvore antiga, e um brilho suave começou a se espalhar dali lentamente. Então, uma mensagem do sistema apareceu. Jogador entrando na cabana da bruxa.
A cabana da bruxa, um lugar que aparece aleatoriamente em algum ponto da floresta da bruxa, existe por apenas cerca de 8 horas. Ela não é afetada pelos efeitos do ambiente e é tratada como uma zona segura onde monstros não podem aparecer. É extremamente difícil de encontrar e serve como o único abrigo disponível em toda esta floresta. Eles tinham levado bastante tempo para localizar a primeira cabana, mas graças a Misha Karustem, a segunda foi encontrada relativamente rápido. E com exatamente 53 horas restantes até o fechamento do labirinto, Bjorn Jandel e Misha Karustem entraram na cabana bem no momento em que ela se selou após atingir sua capacidade de 5 pessoas. O interior parecia algo saído direto de um conto de fadas. Misha Karustem olhou em volta, maravilhada, completamente encantada. Mesmo sendo a terceira vez que eu vejo isso, continua impressionante, sussurrou ela, totalmente fascinada. Ela se virou para Bjorn Jandel, com os olhos brilhando de empolgação, e começou a dizer alguma coisa, mas ele a cortou de repente, com a voz firme e seca. Misha Karustem, quieta. Não se mexe. Ela congelou na hora. Assustada. O quê? Por quê? Bjorn Jandel estreitou os olhos e examinou o cômodo devagar. Esta cabana só permite até 5 pessoas. Se ela se selou depois que entramos, isso quer dizer que já tem alguém aqui dentro. A expressão de Misha Karustem ficou tensa na mesma hora. Então tem outras pessoas aqui dentro. Bjorn Jandel fez um breve aceno em silêncio. Vamos, que encontrar eles. Enquanto avançavam com cuidado para o interior da cabana, Bjorn Jandel de repente viu algo, um machado e o elmo de um cavaleiro, largados de qualquer jeito entre as flores do lado de fora. Ele parou seco quando tudo se encaixou na mente dele. Eu sei de quem é isso. Eles estavam com Elisa Becken, murmurou ele, sombrio, olhando para o equipamento abandonado. Quem quer que fosse o dono daquele equipamento parecia ter passado por um inferno absoluto antes de acabar ali. Misha Karustem, que tinha ido um pouco mais à frente, voltou correndo na mesma hora. Bjorn Jandel, tem mais deles lá dentro. Acho que é o mesmo grupo que perseguiu a gente antes. Bjorn Jandel não disse nada. Em vez disso, ergueu a massa em silêncio. Vou apagar eles. Sem a menor hesitação, ele a esmagou com força contra um deles, com um baque pesado e seco. Misha Karustem só conseguia olhar enquanto ele continuava batendo no homem até ele apagar de vez. Ah, isso é mesmo o que você chama de apagar alguém. Quando ele terminou, os invasores tinham apanhado tanto que mal davam para reconhecer, e depois foram amarrados direitinho num canto. Bjorn Jandel soltou o ar e murmurou, para falar a verdade, tô até surpreso que eles ainda estejam vivos depois disso. Misha Karustem, agachada para examinar eles, acrescentou, acho que nem precisava amarrar. Eles já estão meio mortos. Bjorn Jandel não respondeu nada. Em vez disso, tirou uma poção e despejou direto na cabeça deles, sem o menor traço de piedade. O líquido queimava como fogo ao tocar, fazendo o grupo acordar aos berros de pura agonia. Bjorn Jandel se sentou ao lado deles com o rosto inexpressivo. Já acordaram. O cavaleiro entre eles começou a tremer sem controle. Por quê? Você é aquele maluco. Os pensamentos dele mergulharam no pânico na mesma hora, e ele gritou, foi um mal-entendido. A gente foi enganado, aquela mulher manipulou a gente. Quando encontramos o seu grupo, só tinha 3 de vocês, começou ele a explicar às pressas, desesperado para ser compreendido. Para garantir que ninguém fugisse, eu fui atrás daquele que parecia ser o batedor. Foi só um ferimento leve, mal passou de um arranhão no ombro. Então, igual da outra vez, um clarão de luz jogou todo mundo para trás. O grupo entrou em pânico. Oh, o que foi isso? Ele tinha gritado naquela hora. Mais tarde, perceberam que Kuro de Murad tinha usado algum tipo de manopla encantada. Quando eu recobrei a consciência, o nosso batedor estava com uma maldita lança de gelo atravessada no crânio. A voz dele tremia violentamente. Eles realmente mataram ele. Bjorn Jandel estreitou os olhos. Então foi naquele momento que o grupo de Kuro de Murad conseguiu escapar.
O grito que ele tinha ouvido antes devia ter sido quando Brown Rottmeiler foi ferido. O cavaleiro continuou falando. Sem um batedor, a gente não conseguiu mais seguir eles. Ficamos vagando cegamente pela floresta. Aí, 2 dias depois, quando a névoa apareceu, tudo desmoronou de vez. Ele engoliu em seco antes de continuar. Eliza Becken começou a seduzir um de nós. No momento em que ele baixou a guarda, ela estrangulou ele até a morte e drenou a alma dele por completo. Então esqueletos e zumbis começaram a sair do chão ao nosso redor. A gente não conseguia entender o que estava acontecendo. Outra voz fraca entrou no meio. Mãos! O que foi isso? Hans estremeceu da cabeça aos pés. Ela sorriu. Ela realmente sorriu, até parecia animada. Aquela mulher é uma serva de Karui. Eu juro. Ele caiu de joelhos e implorou desesperadamente. A culpa foi toda nossa por cair no encanto dela, mas a gente nunca teve intenção de roubar ninguém. Eu juro. Bjorn Jandel o cortou com frieza absoluta. Cala a boca. O homem caiu no choro. Eu nem cheguei a pedir desculpas. A gente é idiota. Caiu direitinho na armadilha dela. Claro, a gente que vai compensar isso. Por favor, tenham misericórdia. Misha Karusten sussurrou baixinho. Seja qual for a sua decisão, eu vou apoiar você, Bjorn Jandel. Bjorn Jandel não respondeu na hora. O que eu devo fazer? Pensou ele. Desde que veio para este mundo, ele já tinha matado inúmeras pessoas. Mas todas as vezes tinham sido em legítima defesa, em situações de vida ou morte contra inimigos sem salvação. Essas pessoas tinham causado problemas, sim, mas nenhuma delas estava morta ainda. Agora eles olhavam para ele com os olhos cheios de lágrimas, tremendo enquanto imploravam por misericórdia. Sim, essa situação era claramente diferente de todas as anteriores. Matar eles agora seria a mesma coisa certa a fazer? Bjorn Jandel sentia como se estivesse sendo julgado no tribunal da própria consciência. Seu lado mais sombrio mostrou os dentes e rosnou. Importa mesmo se foi um mal-entendido? Matar ele seria mais fácil do que ter que ficar olhando para trás o tempo todo. Mas a voz da razão dentro dele revidou com a mesma força. Você tá pensando demais nisso. Matar pessoas ainda é errado, não importa a situação. Seu lado sombrio respondeu com desprezo gelado. Mas essa é uma regra do seu mundo antigo, não é? Bjorn Jandel permaneceu em silêncio, sem dizer nada, esperando o veredito surgir da tempestade de conflito que rugia dentro dele. Ele olhou para Misha Karusten e perguntou, se controlando com cuidado, o que você acha? Ela franziu a testa na mesma hora. Eu não consigo confiar neles, disse ela, seca, sem hesitar. Erro ou não, eles ainda tentaram matar a gente. Não acho que gente assim mereça perdão. Ele assentiu devagar, absorvendo a resposta dela em silêncio. Entendi. Isso já basta para mim. Se você anda com santos, veste o manto. Se você anda com demônios, veste a máscara. O aperto dele na arma ficou ainda mais forte, até os nós dos dedos endurecerem. Ele ergueu a massa. Em outras palavras, vocês todos têm que morrer. O homem à sua frente congelou de puro pânico. Espera, a gente te falou que foi um engano, mas a resposta de Bjorn Jandel foi impiedosa. Ele golpeou com força. Talvez eu esteja cometendo um erro. Mas quem pode dizer o que vocês fariam comigo no momento em que eu soltasse vocês? O sangue espirrou, quente e metálico, respingando no rosto dele numa explosão grotesca. Ele encarou a cena destroçada em silêncio. Sabia que esse momento chegaria desde o dia em que despertou pela primeira vez nesse corpo. Bjorn Jandel. Daquele momento em diante, ele precisava viver como esse nome. Não só carregar isso na superfície, mas realmente se tornar o louco que esse nome representava. Esse era o único jeito de sobreviver nesse mundo cruel e brutal. Misha Karusten percebeu as mãos dele tremendo e se aproximou, preocupada. Bjorn Jandel, você tá bem? Suas mãos estão tremendo.
Os olhos dele escureceram um pouco. Não se preocupa. Eu tô bem. Vamos juntar o equipamento deles. Mais tarde, o silêncio pesado dentro da cabana foi quebrado pelo grito horrorizado de Misha Karustem. Ela ficou parada, congelada, olhando enquanto ele arrastava os corpos na direção da lareira. O que você tá fazendo? Perguntou ela, com a voz cheia de choque. Bjorn Jandel jogou os cadáveres lá dentro, um por um, sem hesitar. Oferecendo nosso primeiro sacrifício. Uma notificação do sistema confirmou na mesma hora que a cabana da bruxa tinha estendido sua proteção por 8 horas. As chamas rugiram violentamente, engolindo os restos por completo. Ele ficou completamente imóvel, olhando fixamente para o fogo, sem dizer uma palavra. Igualzinho no jogo. Agora temos mais 2 lenhas, disse ele com calma. Isso quer dizer que podemos descansar aqui em segurança por pelo menos 24 horas. Misha Karustem ficou paralisada, tentando entender como ele conseguia soar tão frio e eficiente. Bjorn Jandel, você tá mesmo bem? Ela perguntou de novo. Vendo ela parada timidamente num canto, ele tirou o elmo e olhou para ela, confuso. Por que você tá só aí parada? Você também devia descansar. Então ele se jogou de cara na cama, deixando o corpo afundar pesadamente no calor dela. Conforto. Finalmente, aquilo era descanso de verdade, dormir só parecia real quando era numa cama de verdade. Mas, de qualquer forma, a mente dele se recusava a mergulhar no silêncio. Sem mais hesitação. Ele já tinha abandonado a identidade moderna que tinha antes. Não era mais o homem que costumava ser. Tinha se tornado louco, porque naquele lugar, esse era o único jeito de sobreviver. As lembranças da vida passada começaram a surgir em ondas. A imagem dele sentado à mesa de trabalho. Trabalhando com dedicação ao longo do dia. Conhecendo seu primeiro amor. Comendo e bebendo com ela. Vivendo dias pacíficos e comuns. Dormindo ao lado dela à noite. Aqueles tempos leves e felizes agora pareciam absurdamente distantes, como um mundo que já não pertencia mais a ele. Bjorn Jandel despertou de repente, assustado. A respiração dele saiu pesada e irregular. O pânico tomou conta dele na mesma hora. Debaixo do cobertor, Misha Karustem estava encolhida contra ele, dormindo profundamente, se esfregando sem perceber no lado dele. Ele se ergueu de uma vez, de olhos arregalados, completamente incapaz de voltar a dormir. Aquilo realmente tinha sido só um sonho? Não, essa era a realidade dele agora. Preso dentro daquele corpo, ele precisava lutar contra monstros só para continuar sobrevivendo. Essa vida bem aqui, era a única que ele ainda tinha agora. Ele olhou para o relógio. Será que tinha mesmo dormido por quase 7 horas? Foi aí que Bjorn Jandel finalmente percebeu Misha Karustem cochilando bem ao lado dele. Quando foi que aquela pestinha subiu ali? Dormir na cadeira não era bom o bastante para ela? Com um suspiro cansado, ele tentou cutucar ela para acordar. Misha Karustem, acorda. Ela só resmungou com preguiça em resposta. Mais 5 minutinhos. A paciência dele acabou ali mesmo. Ele rugiu como um canhão supersônico. Levanta agora! Tonta zonza, Misha Karustem resmungou em protesto.